Nação, essa semana vão rolar algumas reuniões no Flamengo que vão decidir o futuro do clube no que diz respeito a 2023. Vitor Pereira já está no Rio de Janeiro e terá reuniões com Marcos Braz e Bruno Spindel para definir reforços e jogadores que devem ou não permanecer no elenco para 2023. Nesse vídeo aqui eu quero explicar para vocês como que está funcionando essa comunicação Marcos Braz, Vitor Pereira, Bruno Spindel para o Flamengo manter ou reforçar o seu elenco para 2023. Também haverá a reunião do presidente Rodolfo Landim com o Bruno Spindel, com o Marcos Braz, para efetivação de Vitor Pereira como treinador do Flamengo. Chegando entre quinta e sexta-feira, Rodolfo Landim deve assinar, entre outras coisas, o contrato do Vitor Pereira, que começará no dia 1º de janeiro. Podemos ter anúncio no final dessa semana, no começo da semana que vem, sobre Vitor Pereira. Vitor Pereira que vem passando por alguns problemas para poder montar sua comissão técnica para o Flamengo, segundo o empresário do treinador, o Kia Yorabichian. Alguns membros da sua comissão técnica que estavam com ele no Corinthians não aceitaram vir para o Flamengo, não por conta do Flamengo em si, mas como a maneira que ele deixou o Corinthians, e Vitor Pereira pode ter que substituir alguns nomes. O nome mais conhecido que vem sendo especulado, que não aceitou vir para o Flamengo, é o do Felipe Almeida, um auxiliar técnico do Vitor Pereira, muito bom, que tem a licença Pro. Esse já rompeu a corda e não deve vir. O Vitor Pereira pode substituí-lo ou pode simplesmente vir com seus 4 membros que eu já apresentei para vocês para o Mengão Queridão. O fato é que o Vitor começa a debater nomes com o Flamengo e o Flamengo já tem se aproximado de alguns nomes. Até o Agustin Rossi, do Boca Juniors, por exemplo, está mais próximo do Flamengo justamente por uma decisão que o Boca Juniors tomou essa semana através da figura do Juan Román Riquelme. E eu vou contar tudo isso para vocês, obviamente, nesse vídeo aqui. Também quero falar sobre Gerson, sobre Ayrton Lucas. Pode ser que o Flamengo tenha ganhado um adversário perigosíssimo pela contratação do Ayrton Lucas e tenha essa negociação fracassada. É uma coisa que está preocupando a cabeça dos dirigentes rubro-negros. Então fica até o final para não perder absolutamente nada. Já chega deixando o seu like, já chega se inscrevendo caso ainda não seja inscrito. E principalmente, nação, ajuda o nosso canal a crescer. Só você tem esse poder. Como? Fala para os seus amigos, as suas amigas, colegas de trabalho, para os seus vizinhos, para os seus colegas e amigos da escola, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, sobre a existência do Fla Nação VP e do Resenha Rubro-Negra. Sabendo que os canais existem, quem sabe eles dão um pulinho aqui, assistem a alguns vídeos e então permaneçam na nossa família se inscrevendo no nosso canal. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Pessoal, agora vamos dar uma espiadinha no nosso patrocinador que está de volta, o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Espia só! O OneFootball. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos ver todos os resultados que estão acontecendo na Copa do Mundo. Tem agora uma novidade no OneFootball que chama Head to Head, que é a análise dos jogos que vão acontecer. Por exemplo, o Brasil vai jogar contra a Coreia do Sul. Lá no OneFootball, você consegue pesquisar os últimos 5 anos desse confronto, o que facilita a sua vida na casa de apostas, você que gosta de apostar em jogos. Então, não percam tempo. Corram agora mesmo e instalem o aplicativo do OneFootball no seu celular. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O link tá aqui na descrição desse vídeo, ok? Agora vamos falar só de Mengão Queridão. Nação, hoje, às 15 horas, nós teremos uma reunião na sede da FERJ com os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro para definir de uma vez por toda os valores que cada clube vai receber nos direitos de transmissão. É importante essa reunião com os 4 juntos, porque isso pode beneficiar os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Eu sei que você vai estar falando aí no chat que grande é só o Flamengo, eu sei disso. Mas para a Federação do Rio de Janeiro existem 4 clubes: Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama. Nessa reunião, eles vão pleitear um ganho igualitário na distribuição
dos direitos de transmissão. Mas o Flamengo ainda assim vai ganhar mais. Por quê? Porque além do ganho fixo dos direitos de transmissão, ainda há um ganho pelo pay-per-view. E como é distribuído o ganho do pay-per-view? Quem tem mais assinantes no pay-per-view ganha mais do que aqueles que têm menos. O Flamengo tem disparado mais assinantes de pay-per-view do que os outros 3 clubes. Então, mesmo que se iguale os direitos de transmissão fixos, os valores fixos, nos valores variáveis, o Flamengo vai sair ganhando, e isso é uma coisa que todos os outros clubes aceitam, porque é uma norma que eles mesmos cultivam, tá? Então podem ficar tranquilos, o Flamengo não vai ganhar menos do que ninguém. De qualquer forma, se decidirem lá que todo mundo vai ganhar 18 milhões, o Flamengo ainda assim ganharia mais do que os outros clubes. Vamos ver se o Flamengo vai aceitar as condições que a FERJ vai impor. Porque uma coisa é colocar 9 milhões para os demais, sobrar uma grana para pagar 18 ao Flamengo. Outra coisa é aumentar o valor de todo mundo e não sobrar uma grana para igualar os 18 milhões. Para deixar bem claro, Rodolfo Landim só aceitaria assinar com a FERJ se fosse por no mínimo 18 milhões de reais. Ou todo mundo vai ganhar os 18, ou o Mengão Queridão não vai assinar os direitos de transmissão do Campeonato Carioca com a FERJ, e aí nós poderemos ter o Campeonato Carioca transmitido em outras plataformas que o Flamengo negociar. Também podemos ter, por conta da lei do mandante, o Campeonato Carioca sendo transmitido na Flá TV+, que é uma plataforma que o Flamengo tem, que muitos torcedores rubro-negros assinam, que deu muito trabalho o ano passado para podermos assistir nela, mas que esse ano deve estar um pouco mais redondinha. Então, eu vou ficar de olho no resultado da reunião que começa às 15, para poder trazer para vocês a informação do que rolou por lá, tá? Bom, o América do México ainda não desistiu de ter em 2023 um dos jogadores do Mengão Queridão no seu elenco. Eu estou falando do Arturo Vidal. O América do México há muito tempo vem querendo ter Arturo Vidal no seu elenco. O Arturo Vidal chegou a dizer certa vez que, saindo da Europa, gostaria de jogar no Flamengo, no Boca ou no América do México. E os caras se pegam até hoje nessa declaração para tentar tirar o King Arturo do Mengão Queridão. Informações que vêm do México dizem que o América vai tentar mais uma vez convencer o Rei Arthur a jogar na equipe mexicana. O argumento seria que lá ele comandaria uma série de reforços em busca dos títulos mexicanos. Mas Arturo Vidal vem dizendo em muitas entrevistas que está feliz no Flamengo e que não pretende sair daqui, pelo menos não agora. O contrato do Vidal com o Flamengo vai até o final de 2023. E até lá, dificilmente o Arturo Vidal deve deixar o Mengão Queridão. Até porque ele conta com a aprovação do Vitor Pereira, que está fazendo uma avaliação do elenco e gosta de ter o chileno entre os jogadores do Mengão Queridão. Eu aproveito agora para poder falar para vocês como que está sendo feito os primeiros trabalhos de Vitor Pereira com o Flamengo. Assim como foi feito com Paulo Souza, Marcos Braz e Bruno Spindel vêm municiando o treinador com todas as informações sobre o elenco rubro-negro. E não são só informações de como o jogador joga, a idade, não. Também informações físicas, clínicas de cada jogador. Até informação de quantos quilômetros cada jogador percorre por jogo, quais jogos determinados jogadores se saíram melhor, se saíram pior, quais esquemas que foram utilizados no Flamengo, que o jogador se adaptou melhor ou se adaptou pior. Tudo isso, todos esses relatórios já foram passados para o Vitor Pereira, que entre um sorvete e outro em Paraty, vai estudando como os jogadores do Mengão Queridão atuam e formando na sua cabeça aquilo que ele entende como um poderoso elenco para o ano que vem. Nesta semana, algumas reuniões acontecerão com o Vitor Pereira. Uma dessas reuniões será para debater sobre reforços do Flamengo. O Vitor Pereira já tem uma ideia que, por exemplo, a lateral direita precisa ser reforçada. Ele acredita que Mateuzinho e Guilherme Varela, somente essas duas opções, não darão conta para transcorrer o ano que vem, que o Flamengo tem muitas competições para disputar e quer ser campeão de todas essas competições. Muitos de vocês vão perguntar, cadê o Santiago Campos, que é um bom jogador, novo,
que vinha sendo convocado na seleção do Paraguai, jogando muitas vezes como titular do Paraguai. Onde está Santiago Campos? Santiago Campos chegou no Flamengo, passou por um período de adaptação, não vinha conseguindo ser titular no Sub-20. O Wesley, na maioria das vezes, era o titular. Esse lance de adaptação demora um pouco mesmo, mas quando entrava muito bem, fez um golaço há alguns meses atrás pelo Sub-20, mas teve um problema de ligamento nos joelhos e vai demorar para poder voltar. Então o Santiago Campos, nesse momento, está se recuperando de lesão. Por isso que vocês raramente ouvem falar sobre Santiago Campos, mas é um jogador que o Flamengo estuda aproveitar no futuro. Hoje o Wesley está à frente do Santiago, até por conta dessa lesão que aconteceu agora. Por isso, o Flamengo já estuda, junto com o Vitor Pereira, uma lista de nomes que podem servir para reforçar o Flamengo em 2023. Dentre essa lista de nomes, nós temos aí o Kelvin, do Atlético Paranaense, e também o Ângelo Preciado, do Genk, da Bélgica, que jogava no Independiente Del Valle. Essas reuniões vão servir para a definição dos nomes que a diretoria rubro-negra vai negociar primeiro. Vale lembrar que não é só o Kelvin e o Ângelo Preciado que estão na lista. A lista é grande. E o Flamengo vai tentando por eliminação. Qual foi o que mais agradou o Vitor Pereira? Foi o Preciado? Vamos tentar o Preciado. Conseguimos, fechou a lateral direita. Não conseguimos? Vamos para o próximo da lista. E assim eles vão tentando negociar. O Flamengo corre um risco muito grande também com a sua lateral esquerda. O Flamengo está tendo dificuldades junto à equipe do Spartak para poder contratar o Ayrton Lucas, porque um clube europeu entrou na parada e pode atravessar o negócio. O Olympique de Marselha está interessado no Ayrton Lucas e está sondando a equipe do Spartak para tentar levar o jogador de apenas 25 anos para jogar na França. Sabe-se lá se o Marselha realmente tem interesse no Ayrton Lucas ou se os caras estão querendo sacanear o Flamengo, uma vez que o Gerson faz uma pressão absurda para deixar o Olympique de Marselha pelos valores que o Flamengo quer. De repente, o clube francês estaria interessado de verdade no Ayrton Lucas, mas vai forçar a barra para cima do Spartak para que o Flamengo ganhe o Gerson, mas perca o Ayrton Lucas, uma espécie de vingança pelo que o Gerson e o Flamengo estão fazendo. É verdade que oficialmente o Flamengo não está fazendo nada, mas a postura do Gerson com relação ao Olympique de Marselha vem irritando muito os dirigentes franceses. E aí, esse pode ser o golpe de misericórdia no Flamengo. O Flamengo não trabalha só com a possibilidade do Ayrton Lucas, não. O Flamengo tem plano B, tem plano C, tem plano D, tem uma lista de jogadores também que o Flamengo vai procurar caso não dê certo a negociação do Ayrton Lucas. Mas o Ayrton Lucas é um rapaz que já deu certo no Flamengo, que vem evoluindo no Flamengo. E que se o Flamengo perder, o Flamengo vai ter que se arriscar com outro atleta que ainda não se sabe ao certo quais são as características, se vai dar certo, se não vai, o valor de contrato. Desde quando o Ayrton Lucas chegou no Flamengo, o que o Marcos Braz fala que ele ficaria por mais tempo. O Spartak não tem interesse em emprestar o jogador. O contrato termina 31 de dezembro deste ano. Então o Flamengo tem todo esse imbróglio para resolver e agora conta com a concorrência do Olympique de Marselha. E aí eu faço a pergunta para vocês. Valeria a pena trocar Ayrton Lucas por Gerson? Se o Flamengo perder Ayrton Lucas para o Olympique de Marselha, mas ganhar o Gerson, foi uma boa negociação? Foi um bom negócio para o Flamengo? Coloca aí nos comentários o que vocês pensam a respeito disso e coloquem também quem seria um lateral esquerdo bom para reforçar o Flamengo. Marcelo, ex-Fluminense, ex-Real Madrid, está sendo liberado lá do Olympiacos da Grécia. Já tem 1.400 anos. Vocês acham que Felipe Luiz e Marcelo poderiam ser bons nomes para a lateral esquerda do Mengão Queridão? Tem outro nome? Então coloca aí nos comentários que eu quero muito saber. Agora, o seguinte. Se o Flamengo está sofrendo concorrência do Marselha pelo Ayrton Lucas, no Boca Juniors o Flamengo está tranquilão. É só o Flamengo fazer uma proposta legal que o Agustin Rossi vem em janeiro. O Boca Juniors já não tem mais expectativa nenhuma de manter o Agustin Rossi.
as últimas alternativas do Boca, as últimas tentativas do Boca Juniors, acabaram com um burro na água. O goleiro não aceitou. Miguel Gonzalez, que é o empresário do Agustin Rossi, está muito próximo do Marcos Braz, do Bruno Spindel. Eu estou conversando diariamente com eles. Vê o Flamengo como a possibilidade do goleiro chegar à seleção argentina, de até ter mais visibilidade do que no próprio Boca Juniors. E tanto o goleiro, quanto a família do goleiro, quanto o staff do goleiro, quanto o empresário do goleiro, Miguel Gonzalez, estão convencidos que o futuro do goleiro é no Mengão Queridão. E o Juan Roman Riquelme, diretor de futebol do Boca Juniors, também já está convencido que o Agustin Rossi não vai ficar no Boca e não tem mais nada a ser feito. Tanto é que o Riquelme foi conversar pessoalmente com o Leandro Brey, goleiro de 20 anos das categorias de base do Boca Juniors, para prepará-lo para assumir o posto de segundo goleiro do Boca em 2023. O Boca Juniors pretende que o titular seja Sérgio Romero, que está lesionado nesse momento. E já falou para o Leandro Brey que ele vai concorrer junto a Sérgio Romero por uma vaga de titular do Boca Juniors. E é para ele se preparar bem, porque o Sérgio Romero é um goleiro de mais idade e se lesiona com muita frequência. Então o Leandro Brey, de apenas 20 anos, vai ser muito utilizado no próximo ano. E isso é um indicativo claro de que o Boca Juniors sabe que vai perder Agustin Rossi. A questão agora, pessoal, é saber se o Flamengo vai conseguir atingir as expectativas do Boca Juniors com relação aos valores que eles vão pedir para liberar o Agustin Rossi em janeiro. Não deve ser muita coisa. 2 milhões de euros para a liberação do goleiro, que para um goleiro dessa envergadura não é nada, não é dinheiro nenhum. Nação, o que vocês acharam sobre todas essas notícias que eu trouxe para vocês? Coloquem aqui nos comentários, deixem a opinião de vocês. Eu gosto de pegar um vídeo que tem muitos comentários, porque aí eu passo um tempão lendo e entendendo aquilo que os verdadeiros torcedores rubro-negros, que são vocês, pensam a respeito de cada uma das informações que eu trouxe aqui. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, contem do nosso canal para todas as pessoas que vocês conhecem. Ainda que seja uma pessoa, você vai estar ajudando demais o nosso canal. Compartilha muito no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Isso tudo faz com que o nosso canal cresça, tá bom? Eu conto demais com a sua ajuda. Pessoal, tenham todos uma excelente terça-feira. Eu volto ao longo do dia com mais informações do Mengão. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.